Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo de recap. Recap, o que que é? A gente vai recapitular aquilo que de fato foi compartilhado dentro da minha sala ao vivo, junto com os meus alunos no pregão ao vivo. Junto com esse recap, o que que nós falamos, aliás, dentro do recap, pessoal? A gente faz observações adicionais. O que que de repente poderíamos ter feito diferente? O que que poderíamos de repente ter feito melhor? O que que de repente passou batido? Qual foi o detalhe? Enfim, tudo aquilo que, na verdade, um diário de trade precisa ter. Então, um recap seria basicamente isso, um diário, né? E o nome recap é recapitular aquilo que de fato, né, conforme eu acabei de comentar, o que foi feito, o que poderíamos fazer, quais são as melhorias, quais são os pontos da atenção que a gente precisa ficar aí de olho aberto para amanhã, né, para o próximo pregão. E eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Um breve resumo aqui, pessoal, daquilo que nós fizemos na sala. Essa aqui foi a melhor oportunidade ainda dentro de sala. Ok, esse trade chegou a bater 15 pontos. Aqui o gráfico tá limpo nesse print, né? O racional, expectativas, leitura foi compartilhado dentro de sala ao vivo. E esse trade aqui ele deu algumas adições. Aqui eu vou comentar rapidamente com vocês. Então vamos lá. Primeira oportunidade aqui, pessoal. E antes de comentar a primeira oportunidade do dia de hoje, eu quero lembrar você de, se você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o teu like, né? Coloca gostei aí no vídeo, né? Se você já me acompanha mais, se você conhece meu conteúdo, ok? Se não, espera até o final. Se você gostar desse conteúdo, logicamente, se inscreve e deixa o teu curtir aí, né? E deixa teu comentário, tua dúvida, tua pergunta, teu questionamento, aquilo que você acha importante, interessante, pode deixar aqui que na sequência eu vou estar respondendo também, tá bom? Essas oportunidades aqui, o racional, a leitura, foi compartilhado dentro da minha sala ao vivo, ok? Então eu vou trazer primeiro esse panorama aqui do que de fato foi feito, ok? E aí na sequência eu vou voltar lá só comentando o que que eu visualizei antes do pregão abrir. Isso é importante. Para você que não conhece minha metodologia, eu faço mapeamento de regiões que eu inclusive eu tenho comentado, né, que são mapas do dinheiro. Então são regiões potenciais, potencialmente lucrativas, e chegando nessas regiões a gente vai trabalhar seja na venda, na compra, conforme aquilo que o mercado apresentar para nós, né? Antes de comentar as oportunidades de hoje, eu quero passar rapidamente pela data de ontem que não teve recap, dia 19 de março, e esse foi o melhor trade, mas não foi tão simples quanto parece. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, essa oportunidade chegou a bater 52 pontos, tá? A região também totalmente compartilhado aí, as expectativas dentro da sala, as observações, os demais detalhes, tudo compartilhado em sala. Só que lembrando que nós fizemos uma primeira venda pelo 1 minuto aqui, né? Eu não vou mudar aqui o gráfico, né? Inclusive eu compartilhei um vídeo lá no Instagram onde eu faço todo o rápido recap dessa oportunidade de uma forma prática, objetiva e descomplicada. Mas comentando aqui rapidamente para vocês, teve uma oportunidade pelo 1 minuto, ok? Pelo 1 minuto, foi dentro desse candle 5 aqui. A gente acabou tomando stop de, se eu não me engano, de 4 pontos agora. Na sequência, a gente pagou um pedágio, chegou a pagar aí 10 pontos, um risco de apenas 2 pontos, e teve essa nova reentrada que eu chamo de retrap, né? Se você observar aqui, o mercado, ele tinha feito uma máxima, rompeu essa máxima, a gente pagou a segunda entrada aqui, que chegou a pagar 10 pontos, né? Colocamos parte do lucro no bolso, a operação voltou lá em cima, pelo 1 minuto deu também um gatilho referência para a gente entrar nesse retrap e surfar toda essa movimentação de queda, ok? Beleza? Então, resumidamente foi isso. E o que que é interessante? Daqui a pouco eu vou pro gráfico, mas eu vou te mostrar aqui. As vendas que nós fizemos hoje, dia 20, foi exatamente em um contexto absurdamente semelhante a esse trade aqui de ontem, tá? Então, daqui a pouco eu vou pro gráfico. Antes eu só vou narrar aqui aquilo que foi feito hoje, né? Então, inicialmente, pessoal, a gente pendurou a primeira ordem aqui, ficou por meio ponto para ser acionada, não acionou e desceu aí 13 pontos. Logicamente, nós teríamos feito uma parcial de 10 pontos no fundo anterior, não teríamos tomado stop. E aí, pessoal, o que que eu comentei na sala? Eu falei assim, eu vou permanecer com a venda ali. Ok? Eu vou permanecer com a venda, stop de 2 pontos. Na sequência, ele vem, rompe a máxima novamente e eu paguei um pedágio, também narrado dentro da sala ao vivo. Infelizmente, esse pedágio acabou rompendo. Quando for pro gráfico, tá? Só um ponto importante, reforçar mais uma vez, você vai entender esses pontos aqui, tá? Então aqui é a segunda operação. Depois aqui teve uma venda, tá, pessoal? Essa venda aqui foi mais agressiva, aparece no meio do nada, mas tem um 7640 da retração aqui em cima, tá bom? E aqui, inclusive, era um 61.8. Então teve essa venda, chegou a pagar a parcial de 6 pontos, voltou aqui, eu fiz uma adição.
Lembrando também, pessoal, que teve alguns alunos que esperaram essa quebra de estrutura aqui, ó, para poder fazer essa venda aqui, ok? Então eu fiz a venda e ainda comentei, se fez parcial voltando aqui em cima, dá para fazer uma nova adição. Foi isso que eu fiz. Esse movimento aqui, se eu não me engano, chegou a pagar acho que 12 pontos. Eu fiz uma parcial de 10 pontos. E o que que ele volta a fazer aqui, ó? Retestar a região que já havia respeitado. Isso permitiu com que fizéssemos, para quem quisesse, mais uma adição, tá bom? Esse movimento aqui, daí na sequência, chegou a bater aqui mais de 15 pontos, foi o que eu mostrei anteriormente para vocês, e eu comentei sobre a parcial, por quê? Porque era uma região de topos anteriores, com a VWAP do dia que passava por aqui também, e além disso, 61,8 de FIBO também desse movimento de alta. Então, uma região provável para ser respeitada, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também, nem que fique um pouquinho extenso o, o diário, mas o dia 13 foi um contexto bem semelhante, tá bom? Ao dia de hoje, tá? Então deu para entender as operações, ó. Então aqui stopzinho pequeno, aqui se não me engano foi 3,5, 4 pontos, aqui 2 pontos, tá? Ok? Daí aqui já entrega um lucro bom. Nessa adição aqui eu já passei a ficar positivo no dia, ok? E aí depois aqui foi para estabelecer um lucro ainda maior. Minha expectativa é que ele fosse bem mais aqui, ó, pelo menos buscar essa liquidez aqui, coisa que acabou não acontecendo nesse primeiro momento. Vamos lá para o gráfico agora, pessoal? Então vamos lá, tá aqui, ó. O que que nós temos aqui, pessoal? Tô no dólar, isso, no dólar futuro. Vamos lá, 5 minutos, presta atenção aqui. Onde foram as nossas vendas no dia 19, ou seja, ontem? Onde foram as nossas vendas? Vou pegar até um contexto maior, ó. Aqui, ó. Observe que o preço, observe que o preço, ok? Que o preço, desde o dia 18, o mercado entregava. Vou traçar o movimento anterior dos 3 dias. Dia 17, o que que ele fez? Corrigiu, abriu já na correção. Aqui eu esperei um trap e aí fui para fazer uma venda em cima do laço, acabei não fazendo e o mercado caiu sem mim. Dia seguinte, que foi ontem, narrei tudo antes também, inclusive essa potencial onda 4. O que que o mercado abriu aqui, pessoal? Mapeei essa região, região lucrativa. Tá lá o vídeo no Instagram. Cravado, cravado, cravado. O que que ele estava fazendo aqui? Corrigindo também a pernada anterior. O que que nós tínhamos aqui nessa nova pernada de ontem, dia 19? Que surfamos, né? Teve alunos que lucraram 20, 30, 40 pontos, pessoal. E aí, o que que ele fez aqui? O que que a gente mapeou antes do pregão abrir? A mesma coisa, fíbula da máxima com essa mínima, retração nessa região. Além da retração, você consegue observar que aqui, ó, que aqui também tinha VWAP, a média que eu uso, gosto muito nos 5 minutos, que é a média de 200. Aqui também VWAP do dia anterior com a 200. Aqui VWAP do dia anterior com a média de 200, além das retrações. Então, todos esses dias, a estrutura era totalmente semelhante. Pelo menos 4 argumentos técnicos aqui. Troca de polaridade, todos tinham, olha aqui, ó, esse topo com esse fundo. Por isso que eu consigo antecipar essas regiões, né, e ter regiões de fato, regiões lucrativas, mapeando essas regiões antes mesmo que o pregão acabe abrindo, certo? Então veja a confluência dessas regiões. E hoje o mercado nessa região, a mesma coisa. Então não tinha necessidade de acreditar que ele falharia. Lógico que daí entra aquela questão do viés, né? Pô, mas 2 dias seguidos ele já dando essa possibilidade, é lógico que hoje ele vai aprontar uma armadilha. Só que não funciona assim necessariamente, pelo menos na minha ótica, tá? Então, quando o mercado, né, inclusive antes do pregão abrir, eu fiz um mapeamento dessas regiões, deixa eu voltar aqui, ó. Olha aqui, ó, venda intermediária. Ontem a venda intermediária era aqui, ó. E a segunda venda intermediária era o 7640 lá em cima. Hoje eu transferi essa leitura, né, para essas regiões aqui. Comentei, ok? Comentei isso aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Foram 3 regiões de venda intermediárias. Eu vou excluir essa fibra maior aqui, ok? Vou excluir essa fibra maior. Eu fiz outra leitura no pré-mercado que você vai observar aqui também. Observe que eu fiz uma contagem aqui num potencial
numa potencial cunha, né? Então, uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D, uma onda E. Isso no pré-mercado. E fiz aqui uma expectativa de uma onda A, uma onda B e uma onda C, que talvez pode começar a ser construída para lançar de repente uma correção maior. Claro que nem sempre o preço corrige num ABC, num ABC mais clássico, né? Mais limpo, digamos assim. Tem momentos que ele vai fazer um ABC flat, que ele vem rompe fundo, rompe topo, né? É uma correção aí com falha, entendeu? Isso aqui pega muita gente de surpresa e acredita que foi violinado, né? Claro que isso pode de fato acontecer, você pode presumir que você foi violinado, mas se você estiver atento a esse ABC flat, logicamente você vai pagar uma reentrada. Não tem porquê ficar fora de uma potencial oportunidade se você fez um mapeamento antecipado dessa possibilidade, tá? Mas voltando aqui, pessoal, o que que nós tínhamos mais nessa região aqui? Observe que o preço, vamos lá, vamos laçar aqui, ó, 50%, 61,8 de Fibo, 7640. Fundo anterior do dia e esse fundo aqui, ó, troca de polaridade. Aqui nesse primeiro ponto tinha esse topo aqui e a VWAP junto com a média de 200. Olha a quantidade de argumentos técnicos aqui. Por que que eu compraria aqui? Então não, eu passo a compra. Eu quero comprar aqui um trap da mínima, ok? Uma micro captura de liquidez pelo 1 minuto que tinha nessa região aqui também. Aí eu compraria, tá? Caso contrário, eu trabalharia na ponta vendedora, como de fato eu fiz. Além disso, você vai observar que aqui o preço fez um pivô e esse pivô acionou e depois veio superar máximo. Isso aqui foi uma quebra de estrutura ontem mesmo para a ponta compradora. Só que há um detalhe, ele fez esse movimento forte aqui para baixo. Quando ele faz esse movimento forte para baixo, ele desqualifica esse topo aqui como sendo um topo relevante para a reversão na alta, e ele passa a valer o que? Esse topo aqui como um topo, o último topo importante pelos 5 minutos. Então, se o preço estiver dentro desse topo aqui, eu ainda posso trabalhar na venda. É lógico que se ele está dentro desse topo, o que que eu estou falando? Em vender próximo a ele. O preço não pode estar aqui. Ah, mas o Victor falou que está dentro desse topo, então eu só penso venda. Não, não é isso, tá? Então ele tem que estar próximo. Por quê? Você consegue observar que a partir do momento que ele fez esse pivô para baixo, ele volta a romper essa máxima e volta a romper esse fundo. Ele fez uma falha de pivô aqui também, de rompimento desse topo, frustrou o rompimento desse topo. Então eu posso presumir, puxando uma linha para cá, que esse movimento pode voltar lá em cima, buscar liquidez e, quem sabe, por que não, retomar um movimento de queda. Essa foi uma das leituras, ok? Só que eu não fiz a venda de abertura aqui, tá? Eu acabei não fazendo esse trade de abertura. Só que o que eu comentei na sala, se ele voltar lá em cima, nós estaremos fazendo a nossa venda, seja por trap ou seja por reteste. Entendeu até aqui? Se você não entendeu, você comenta aqui para mim, deixa teu comentário aqui abaixo, que na sequência eu vou responder. Continuando aqui, pessoal. Ah, outra coisa que eu bato, pessoal, eu nem precisaria tá gravando um recap aqui, eu poderia pegar um compilado dos principais pontos destacados antes do pregão abrir e o que apresentou durante o pregão junto com os meus alunos, fazer um compilado e jogar aqui para vocês, que é uma aula pura. É uma aula prática, é uma aula viva, por quê? Porque é dentro do pregão, não é com gráfico parado. Tá cheio de pseudo-educador que ele vai chegar às 18 horas, depois do fechamento do pregão, e vai trazer o que? Elementos técnicos para você, que por mim já foram comentados antes mesmo do pregão abrir, ou até durante o pregão. Porque assim, não é todo dia que nós vamos cravar o cenário. Eu, pelo menos, boa parte dos dias eu cravo as expectativas que o mercado apresenta. E constantemente tenho cravado o quê? Topos e fundos, baseado nessa minha metodologia, nessa minha forma de operar, onde eu antecipo essas regiões. E como que eu antecipo essas regiões? Dentro do método L2, no módulo 2, se eu não me engano, é o módulo de definições técnicas, eu ensino você a fazer o quê? Um mapeamento de contexto. Então, não é o que você acha, mas é o que o preço diz. Eu sempre falo isso na sala. Não é sobre o que você acha, mas é sobre o que o preço diz. Eu quero depois, inclusive, disponibilizar. Quero ver se eu consigo editar isso e disponibilizar o recorte da movimentação de ontem que nós estávamos vendidos aqui. E eu falei, pessoal, eu falei para o pessoal na sala, ele está entre duas capturas de liquidez pelo 2 minutos, pelos 5 minutos. Só que quando eu coloco essa estrutura nos 60 minutos, eu compreendo que ele está numa tendência de baixa, está numa correção dentro de uma tendência de baixa do contexto intermediário pelos 60 minutos. Então, logicamente, é muito mais factível, provável, né,
que ele continue caindo o dólar e não faça um movimento de rompimento para cima. Depois eu quero compartilhar com vocês, eu vou avisar assim que tiver disponível esse conteúdo, tá? A mesma coisa aqui. Enquanto ele está dentro desse topo, eu vou trabalhar o quê? Na ponta vendedora. E foi isso de fato que eu fiz, ok? E aí a gente vai aproximar para os 5 minutos agora. E, perdão, a gente está nos 5 minutos e eu vou para o 1 minuto agora. E eu quero que você só veja mais um ponto, ó. Onde que ele parou lá em cima? Tá vendo aqui o 7640? Ó? Aqui é o 7640. Então aqui a gente trabalhou na venda no 61. Então vamos lá, 1 minuto. E aí, ó, olha que coisa linda, né? Então, lembrando que eu não fiz a venda de abertura, poderia ter até feito abaixo desse candle 1, certo? E aí depois o mercado ficou oscilando, oscilando, e a gente pendurou uma venda bem aqui, ó. 5675, tá? Aqui, pessoal, ele beliscou, ó, cadê? Aqui, ó, ele beliscou a ordem, meio ponto faltou para beliscar a ordem e caiu, ó. Teria feito uma mega numa parcial, né? Quando ele volta ali em cima, eu deixei a ordem pendurada. Foi o quê? Foi uma entrada com a ordem pendurada. 5675, tá? E daí acabou estopando aqui por 2 pontos. Depois eu retomei um pedágio aqui embaixo, ó. Eu acho que, se não me engano, foi até pelo 2 minutos, eu não lembro agora. E aí acabei sendo estopado aqui mais uma vez. Eu acreditei de fato que também seria o quê? Um trap de máxima diante desse movimento aqui. E acreditei que aqui, ó, que ele teria falhado aqui embaixo, iria lá em cima, falhar lá em cima e ia retomar aqui na queda. Isso acabou não acontecendo, né? É... E aí o mercado foi para onde, pessoal? Lá no 7640, tá? Esse primeiro momento que ele chega aqui no 7640, 94, 95, 96, eu não fiz a venda, tá? Eu não fiz a venda. Então quando ele vem aqui no candle 6, eu presumo que uma falha de pivô de alta. Eu não vou comprar um pivô na cara do 7640. Eu vou presumir a falha dele. O que que significa presumir? Eu vou acreditar na falha. Tem três formas de operar um pivô. Presumir a base dele, você comprar, no caso, a favor de um pivô de alta ou vender a favor de um pivô de baixa, comprar o rompimento, né, que é a ativação do pivô aqui em cima, só que é muito caro porque o stop vem no 98, ou três, presumir que esse pivô sendo ativado, ele vai falhar e o mercado vai entregar uma potencial reversão, tá? Então, a vendinha abaixo do candle 100 aqui, eu peguei a mercado, peguei um pouquinho em cima, né? Chegou a acionar no 568750. Tava quase perdendo essa venda aqui. Então fiz a venda e aí quando ele faz a quebra no candle 98, né, ele supera essa mínima, esse candle 111 ele volta lá testar as máximas, capturar liquidez. Movimento clássico de quebra de estrutura com captura de liquidez. E aí simplesmente foi gerenciar a operação para buscar extrair o máximo dela. Durante todo esse tempo, pessoal, eu fui, né, trazendo vários conteúdos aqui para os meus alunos. Inclusive, também tem um recorte do dia de hoje, de dentro da sala ao vivo, para postar. Quero ver se eu compartilho aí no máximo até amanhã. E aí foi gerenciar, né? O que que a gente pôde observar, pessoal, e eu comentei também ainda em sala. Eu já vou falar isso na sequência. Eu só quero lembrar que no dia 13, o contexto de hoje foi semelhante. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, só mais um detalhe aqui antes de ir para o dia 13, inclusive. Observe que até ele permanecer aqui o preço, ele teve um contexto semelhante ao dia anterior, que deu para surfar 50 pontos, e a anteontem também aí, que deu uma belíssima venda na região, o mesmo contexto, né? Só que quando ele rompe esse 61,8 aqui, quando ele rompe esse 61,8, tá vendo a retração aqui? Eu vou até excluir isso, essa fibra aqui, ó. Quando ele rompe, perdão, os 50%, passa direto 61, ele vai no 7640, ele ficou em um contexto, para não falar idêntico, mas bem semelhante ao dia 13. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No dia 13, vamos lá? Falei isso na sala, reforcei esses pontos na sala também. Olha aqui, ó. O que que nós fizemos dia 13? Ó, mesma coisa, ó. Mesma coisa, pessoal. O mercado desceu. E aonde que ele abriu no dia seguinte? Retração de 61,8, ó. Pode ver que depois ele puxa na alta, vai no 7640 e entrega mais de 40 pontos na queda. Só que há um detalhe aqui, pessoal. Eu não surfei os 40 pontos. Por quê? Porque os stops aqui estavam mais salgados. E pasmem os senhores, eu tomei 10 pontos de stop aqui em três oportunidades nessa região. Uma delas, inclusive, ficou meio ponto de acionar também. Desceu aí, acho que foi 12 pontos, né? E eu acabei não lucrando aí, ó. Desceu 13 pontos. Então foi muito semelhante.
Isso me deu total base para, inclusive, trazer para os meus alunos esse entendimento e falar, pessoal, eu vou surfar o movimento de queda. Enquanto ele ficar no 7640 aí, eu vou trabalhar na ponta vendedora. Qual que foi a diferença desse dia 13, de eu não ter entrado na venda e ele ter dado, inclusive, um gatilho? Foi um pouco diferente o acionamento, né? Aqui ele chegou direto e já deu um potencial gatilho, ok? Hoje, no caso, dia 20 ele chegou, bateu ali, depois faz um pivô e aí deu o candle gatilho aqui, que foi o que eu acabei de comentar aqui com vocês. Mas o que que fez com que eu não pagasse aqui? Eu tinha tomado menos 10 pontos de stop em 3 trades nesse dia. Fechei no negativa. Acho que foi o meu maior stop no dólar no ano, inclusive, nesse dia 13 de março, tá? Alguns alunos surfaram, porque eu continuei compartilhando a expectativa para esse dia. Ok? Mas tudo bem. Hoje, pessoal, o que que aconteceu? Dia 20, eu estava o quê? Com, se eu não me engano, era 3,5 pontos, perdão, 2 pontos, e depois o segundo trade menos 3,5, se eu não me engano, ou 4, eu não lembro agora, mas é detalhe, né? 3,5 para 4 não muda nada, né? Então eu estava com 5,5 pontos somente, né? E além disso, a própria configuração que o dólar apresentou no 7640. Entenderam, pessoal? O que que eu aprendo com tudo isso, pessoal? E eu sempre bato na tecla, constância. Não espere dias fáceis. Esse dia não vai acontecer. Não espere dias simples, tá? Você tem que vir aqui fazer o teu papel todo dia. Vitor, mas tá complicado, não tô conseguindo entender a movimentação. Respira. Respira, dá um tempo, fica ali uma semana de molho, 3 dias de molho, ou volta pro simulador, não tem problema, uma semana. Você tem mais de 10 mil pregões pela frente, né? Eu sempre procuro trazer esse entendimento para vocês. Eu, como eu tenho um compromisso de estar dia a dia na sala ao vivo com vocês, eu preciso estar ali. Mas eu sou sincero, tem dia que eu não tô com a cabeça para operar, que eu vou me forçar para estar ali para poder entregar algo de qualidade para vocês, mas, né, pela minha condição, talvez uma noite não tão bem dormida, né, talvez alguma situação ali, enfim, nós somos, eu sempre falo, nós somos seres emocionais e tem momentos que nós não estamos bem. Então, assim, você não tá numa fase boa, respira, dá tempo ao tempo, tira 3 dias, 2 dias, descansa, depois retoma o mercado. Em 2019 eu acompanhava um trader, não era muito conhecido, e eu lembro que uma vez, cara, não tava encaixando o mercado para ele. Sabe o que que ele fez? Foi a alteração, acho que do horário de verão, se eu não me engano. Ele ficou um mês fora do mercado, trocou o horário de verão, as 2 primeiras semanas, assim, foi cravado. Só deu ruim. O que que ele fez? Ele se isentou, saiu do mercado, ficou ali um mês fora, depois retomou, operou com paciência e com tranquilidade. É isso, né? Nós temos mais 10, 12, 15, 20 mil pregões pela frente. Tem gente nova. Esses dias a gente estava falando sobre idade na sala ao vivo. Tinha gente com 22, 23 anos ali, meu Deus do céu. Então tem um caminho extenso pela frente, você pode dar tempo ao tempo. Mas retomando aqui, eu espero que vocês tenham entendido a similaridade, né, a semelhança, né, uma palavra mais simples aí, do dia 13 com o dia de hoje, olha aí, ó. Tá? Então eu esperava mais uma vez essa movimentação aqui, tá? Ok? E aquele trade que eu mostrei anteriormente ali para vocês, né, no começo aí do recap, foi essa venda aqui. Na verdade, deu 3 vendas dentro de uma venda, né? Ok? É que foram adições, né, pessoal? Beleza? E o que que foi bacana, pessoal? No fechamento ali da sala, antes do fechamento, fiz uma análise, né? Nessa análise eu comentei a respeito do Kendo 37, que tinha recusado, foi quando bateu os 15 pontos, né? Passou um pouco de 15 pontos. E eu tinha comentado sobre ter uma parcial aqui, porque era um topo anterior, junto com a VWAP, num comportamento que ele poderia acabar entregando até um movimento de alta amplo, mas que eu não compraria, por quê? Porque eu estava vendido. E aí eu até comentei, eu falei, caso volte, teve até uma pergunta de um aluno que falou bem assim, e se voltar lá em cima, ou você acredita que vai lá em cima? Eu não lembro exatamente a pergunta dessa aluna. Falei, pode ser que aconteça, porque é um 7640, né? Pelo 1 minuto ele já fez toda a movimentação, mas pelo 5 ele não tem uma quebra é, tão expressa, né? Tão clara, né? Aqui ele não rompeu a máxima, ó. Ou seja, ele bateu lá, veio caindo, jogou aqui em cima. Então não teve aquele movimento que ele bateu na região, corrigiu, rompeu de novo, aí superou esse fundo e deu uma quebra de estrutura que eu chamo uma quebra de estrutura mais clássica. Isso não tinha acontecido. Então o que que poderia entregar aqui?
né? Ele poderia novamente vir na máxima, buscar liquidez para daí virar? Sim. Inclusive, eu falei isso na sala. Caso isso aconteça, fique atento, porque dá para você pagar um novo risco, né? Eu acabei pegando em cima do laço e surfei mais uma movimentação aqui, ok? Na, na venda, tá? Beleza? Eu acabei aqui pegando 23 pontos aqui, menos contratos, né, pessoal? Aqui tinha feito um resultado bom, pago o stop de 5 pontos somado, né? Os dois stops pequenos que deram 5, 6 pontos, tá? Bem pequenininho, né? Isso daí um tradezinho aí, qualquer tradezinho aí você consegue pagar, não que o meu objetivo era pagar esse trade, mas deu uma ótima movimentação aqui, um pouco enroscado, claro, o dólar futuro, e depois volta lá em cima, o que que ele faz na sequência? Eu vou pro gráfico de 2 minutos aqui agora, vai lá embaixo, tá? Eu acreditei, confesso pra vocês, eu acreditei, quando eu vi esse mercado lá embaixo, falei, agora já era. Agora ele vai lá embaixo. Agora ele acelera 40 pontos. E confesso pra vocês, nem olhei, eu fui olhar agora há pouco, tá? Correria do dia também, exame, consulta, eu, do José, da patroa, então foi bem intenso o dia, né? Cheguei agora, pra vocês terem, ó, só pra vocês terem ideia, o horário que eu tô gravando o recap é 8h30, né? Cheguei e vim direto aqui, tá? Mas entenderam, pessoal? Agora, eu vou falar que foi fácil a movimentação? Não. Mas o mercado foi bom. Então, se eu olho um comportamento desse do dólar e eu saio vitorioso, mesmo começando com dois stopzinhos pequenos, né? Que não dá nem para chamar de stop, que quando somados dá 5, 6 pontos, né? Ridículo, um stop ridículo. Quando a gente toma stop é 2, 3 pontos, 4 pontos. É essa a média. Quando ganha é 10, 15, 20, 30, 40, 50. É assim que tem que ser. Entendeu? Mas tem dias que o mercado vai tentar tirar o teu couro. Hoje foi um dia desses. Para você ter ideia, parte dos contratos que eu fui nessa nova venda aqui, a única fora da sala, mas o racional, a leitura, a expectativa, a nova presunção da falha de um pivô aqui chamando comprado foi compartilhado dentro de sala, antes da sala fechar. Poderia até trazer o recorte aqui para vocês, né? Mas não deu tempo de fazer essa edição para apresentar para vocês. Mas entender o comportamento, certo? E uma movimentação linda lá embaixo, ó. É isso que eu falei, ó, 24 pontos, né? Eu tenho um print ali que eu cheguei 22 pontos. E eu esperava essa captura de liquidez no mínimo aqui embaixo, ó, que entregaria aí uns 28 pontos. Mas hoje o dólar, de fato, é que ele testou muito a paciência. Agora, normal, eu não vou lá pro Stories e falar, ai, pessoal, o dólar. Pessoal, o mercado é soberano. Haverão dias mais intensos, haverão dias mais simples, haverão dias, pô, mamão com açúcar total. Hoje não foi o dia do mamão com açúcar. Mas entendendo o comportamento do preço, principalmente o dólar que trabalha nesses pontos de liquidez, dá para sair lucrativo. Tá? O dólar, entenda isso de uma vez por todas. O dólar, ele trabalha muito nessa região, nesses pontos de máxima e mínima. E retrações também, ele é muito mais confiável, tá? Inclusive, eu não tinha puxado essa retração, vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu pegar essa máxima, que era o topo até então do dia com a mínima, ó, 7640. Tem gente que vai falar que é uma coincidência, mas é engraçado que é uma coincidência que praticamente todo dia tá cravando um 61, 7640, engraçado, né? Tá? E para amanhã, o que que nós vamos fazer aqui? Um trap de máximo vendo. Se ele voltar a capturar liquidez aqui, claro, vou detalhar mais isso no pré-mercado amanhã, a gente vai comprar. Mas tem bastante liquidez aqui, tá? Até porque, também já falei na sala hoje, ao vivo, né? O mercado fez uma quebra de estrutura nos 60 minutos. E aqui é um ponto potencial de liquidez. Inclusive tá aqui o desenho, ó. Inclusive tá aqui o desenho, ó. Rompimento dessa máxima, captura de liquidez, ó. Veja que ele testou essa região. Será que ele vem aqui retomar essa liquidez? Aqui já poderia ter sido, na verdade, né? Tá? Mas vai que ele vem aqui novamente, ó. É um ponto interessante. Deu para entender? Então, assim, o dólar não foi fácil, nunca vai ser fácil, mas hoje ele testou a paciência e tentou tirar o couro de muitos. Mas, antenado às expectativas, a leitura e os pontos de liquidez que eu tô a todo momento compartilhando na sala, você, sem dúvida nenhuma, é para ter saído lucrativo, como diversos alunos saíram sim lucrativo, tá? Agora, tem gente que tem que entender o momento. Talvez está num momento que, cara, respira 2 dias, 3 dias, entendeu? Respira, porque o que acontece? A gente tava pegando uns dias aí, até quinta-feira da semana passada no dólar.
totalzão mamão com açúcar. Era todo dia chulapado no dólar, 30, 40, 50 pontos. Aí veio, começou a vir, acho que se não me engano foi quinta da semana passada, né? Começou a intercalar muito. Tanto que eu fiquei, acho que foi quinta que eu tomei a violinada, né? Menos 3 pontos. Sexta eu fechei com menos 6. E segunda agora acho que eu fechei com menos 4 pontos, se não me engano. Olha a sequência de 3 dias. Olha que sequência. Mas perca pequenininha. E eu falo isso, aprenda a perder pouco. Foi a pior sequência no dólar que eu lembro. Mas é uma pior sequência que não se compara a outros ambientes que alunos vêm me dar feedback. Cara, eu tava num ambiente lá que os caras tomam stop de 10 pontos. Eu acho muito. Eu tava num ambiente que toma stop de 15 pontos para buscar 10. Não, não fecha a conta. Não vamos entrar muito nessa seara, porque daí a gente vai perder o foco aqui. Mas deu para entender? E para a gente poder fechar aqui de uma forma rápida, ontem eu não fiz nenhum clique no índice e hoje também não fiz nenhum clique no índice. E não porque eu não quis, tá? Mas de fato aquilo que eu tive como leitura não encaixou, né? Então esse desenho aqui foi um esboço que eu fiz antes do pregão abrir. Observe aqui, tá? Ok? Esse aqui foi um esboço, então todo esse contexto aqui de uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D, eu esperava que uma movimentação de onda E. Quando ele abre com gap de baixa, ele abre acima de topos anteriores nessa região e fazendo um trap de um fundo dos 60 minutos. Qual que foi minha expectativa aqui? Essa região verde ela já estava mapeada antes do pregão abrir. Essa região verde também estava mapeada antes do pregão abrir. Isso aqui também. A venda aqui também potencial, né? Se caso abrisse com gap de baixa e a venda por trap lá em cima. Tudo antes do pregão abrir. Isso eu vou fazer amanhã novamente. Isso eu faço todos os dias. Mas vamos lá. Quando o mercado abre aqui, ele abre num fundo dos 60 minutos. E quando ele faz essa primeira movimentação, a gente estava no gráfico do minuto, eu falei bem assim: vamos esperar ele acionar um pivô de baixa. Primeiro candle gatilho que ele fizer após um pivô de baixa, a gente compra. Pessoal, eu cravei o fundo do mercado hoje. A diferença é que faltou o gatilho para efetivar meu clique. Mas olha o desenho que eu fiz aqui antes, ó. Quem estava na sala viu. Então não é o que eu acho. Ah, mas eu acho que o índice pode subir. Não. Ah, mas porque a bolsa dos Estados Unidos está indo para tal lado, então o nosso mercado vai ir. Ah, porque o VIX lá, não sei, do outro lado do mundo está acontecendo tal coisa. Não me importa. Eu olho para o preço. Respeito as outras metodologias, mas eu olho para o preço. Então aqui o que que eu, né, talvez precisaria esperar mesmo o candle? Talvez não precisaria, mas eu fiz essa leitura e cravamos até aquele momento o fundo do dia. Quando o mercado começa a subir, eu mapeei essa região de liquidez. Eu ajustei essa caixinha verde. Falei, pessoal, o mercado pode voltar a buscar liquidez. E foi que eu fiz esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, foi quando ele estava aqui para cima. Eu falei, pessoal, eu só compro lá embaixo. Por quê? Porque aqui tem captura de liquidez. Se vai, eu não sei. Mas se ele quebrou a estrutura aqui, eu marco onde foi a ativação do pivô, puxo uma linha para cá com o fundo que ele marcou no dia e toda essa região é a região de liquidez. E aí o que que eu espero? O preço vir aqui, ó, gatinhando aqui embaixo, dá a condição para a gente comprar, a gente compra e busca um movimento bem interessante na ponta compradora. O detalhe é que ele até desce, pessoal. Só que ele desce e para aqui no meio do caminho. Talvez fui muito presunçoso em não ter pago o risco aqui e esperado um pouco mais, mas, como eu costumo dizer, eu, às vezes, tem dias que eu sou muito teimoso. Então, ou vai aqui, ou vai aqui. E aí eu quero mostrar mais uma coincidência para vocês, que foi essa FIBA aqui, ó. Ok? Se a gente pega a máxima do dia até então, que ele tinha precificado com a mínima, olha aqui, ó, onde que o mercado parou. Consegue observar aqui, ó, essa máxima com essa mínima, 7,640. Aonde que o preço parou nessa correção? 7,640. Não, Vitor, Fibo não funciona. Deixa eu te falar uma coisa. Fibo não é sobre funcionar ou não. É sobre ela mapear potenciais regiões que podem entregar um trade alinhado com outros fatores técnicos. Resumidamente é isso. Espero que um dia você compreenda isso. Não é sobre funcionar. Tudo no mercado tem uma curva de assertividade. Não vou me expandir também muito nesse tema aqui, senão vai durar mais de uma hora esse recap. Mas deu para entender? E aí, quando ele bate aqui, pessoal, eu chamei a atenção na sala. Eu falei, pessoal, ele pode não chegar na região verde, só que a gente vai trabalhar com uma presunção da falha do pivô. Então ele ativa, fiz esse desenho aqui, ó. Novamente, ele ativa um pivô de baixa e após ativar esse pivô de baixa, eu espero um candle gatilho de dúvida ou preferencialmente um candle comprador.
Essa era a minha expectativa aqui. Ele fez o candle aqui. Aqui não, perdão. Ele fez o candle, mas não foi aqui. Então, se esse 144, ou poderia aqui 145, 146, tipo um 147 aqui, teria sem dúvida comprado, né? Nós focamos aqui nesse momento na sala ao vivo, cercamos a oportunidade e eu acabou não configurando conforme eu esperava e eu fiquei fora dessa movimentação de alta, né? No momento até falei o 144, era um candle bonito, era um candle interessante, mas diante da ótica que eu esperava, ele buscando a caixinha verde como captura de liquidez, ele acabou não acionando. Talvez vários termos que eu estou falando aqui para você não está entendendo, mas o foco do recap é recapitular o que de fato foi feito. Não posso parar e explicar cada argumento técnico que eu estou citando aqui para você, né? A gente levaria um baita tempo aqui, tá? Beleza? Mas é isso. E aí na sequência ele vai lá em cima, depois escorre. Aqui eu tinha fechado a sala, né? Aqui eu tinha fechado a sala, escorreu lá embaixo, né? Veio seco aqui embaixo. E aí não me deu nada, não visualizei nada, talvez um alargamento aí, mas amanhã eu trago mais detalhes para vocês. Tem bastante coisa que pode acontecer aqui. E os 60 minutos é um tempo gráfico que pode nos ajudar e muito, né? Veja que foi um mercado bem travado. Nós tivemos um mercado aí, acho que andou entre máxima e mínima 700 pontos, né? E vamos ficar atento porque ele quebrou a estrutura. Eu já tinha comentado isso hoje. Ele quebrou a estrutura aqui, ó, pelos 60 minutos, ok? Voltou a ativar um pivô. E será que isso aqui é uma acumulação prévia para ele poder acelerar na queda aqui? Ou ele vai falhar novamente a mínima, entregar um trap e voltar, testar lá em cima, ou buscar uma retração dessa máxima com essa mínima? Alguns detalhes são esses aqui. Mais detalhes, mais embasamento técnico. Eu faço mapeamento amanhã junto com os meus alunos antes do pregão abrir. Então a gente entra no pregão às 9 horas, já sabendo quais são as potenciais regiões para comprar no índice no dólar, quais são as potenciais regiões para vender no índice no dólar, né? E como pode se configurar essas oportunidades, tá? Inclusive, se você quiser participar da sala ao vivo, aqui no rodapé do vídeo tem o link da sala www.l2trading.com.br. Você pode acessar os planos lá, conferir. Se tiver qualquer dúvida, é só clicar ali no suporte, no site mesmo tem o link do suporte, ou abaixo do vídeo aqui no YouTube você tem acesso ao suporte. Link de. Ah, mais um detalhe importante para fechar, pessoal. Você que. A gente está no mês do consumidor e eu vou fazer uma oferta, né? Tem gente pedindo o método L2. Eu vou fazer uma oferta muito melhor que só o método L2, mais um combo do método L2 com a sala ao vivo histórico, tá? Eu acho que eu vou limitar 10 a 15 vagas e vou até o final do mês fazendo. Por exemplo, hoje, pessoal, liberou 3 vagas. Então vai ser limitado 10 a 15 vagas. Eu vou analisar isso certinho, mas vai ser, acredito que o melhor combo, né, e o melhor custo-benefício para você entrar de cabeça nesse mercado, estudar as mais de 50 horas que tem dentro do método L2 e ainda ter mais não, né, 12 meses de sala ao vivo junto comigo. Então vai ser um combo histórico num preço que vai ser absurdamente incomparável, tá? Então fica ligado, eu tava conversando ontem isso com a Letícia, né? Que é do suporte aqui do projeto. E acredito que a gente vai bater o martelo nisso. Acredito não, né? Já batemos e fica atento então no Instagram que vai ser assim: 10 vagas, se eu não me engano. E aí eu vou, por exemplo, pessoal, hoje duas vagas, né? Daí passa um dia e vai ser aleatório, então você precisa ficar ligado para você não perder essa oportunidade. Tá bom, pessoal? É isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu comentário. Ficou com alguma dúvida, deixa comentário aqui embaixo também. Curta, compartilha, manda para um amigo aí que está sofrendo no mercado. E mais uma vez eu digo, o mercado não é fácil, pessoal. Jamais vai ser. É uma luta constante de um querendo tirar o couro do outro nesse mercado, entendeu? Então não é simples. Agora, tem dias que vai ser mais tranquilo? Sim. Tem dias que vai ser mais complicado? Sim. Amanhã eu espero um dia tranquilo. Vai ser? Não sei. Mas eu tenho um método, eu sei o que eu vou fazer, quando, como, porquê, de que maneira, se eu doso a mão, se eu não doso, se eu compro, se eu vendo, e tudo baseado que na minha metodologia, e essa metodologia carrega técnica, carrega estratégia, tá? E fica com essa frase aqui, tá? Porque era a venda, anteontem era a venda,
Anteontem era venda, mesmo contexto do dólar. Ontem, belíssima venda, sem comentários, né? E hoje o mesmo contexto do começo do pregão. Então você precisa entender isso. Não adianta você ter um método, vir aqui e ficar colocando o teu sentimento na hora de clicar. Ai, mas hoje não vai dar de novo porque ontem já deu a venda. Não. O mercado é sobre técnica, o mercado é sobre método e você precisa aplicar isso de forma constante. Não busque a consistência. Essa é a minha última frase nesse conteúdo de hoje aqui. Não busque a consistência, tá? Tem muita gente lutando pela consistência. Só que o que que você tem que buscar no mercado é a constância. Constância nos estudos, constância na dedicação, constância em um momento que às vezes você precisa respirar, precisa dar 1, 2 dias de descanso, talvez mais. Depois você retoma com força total, tá? Constância sobre fazer o que tem que ser feito diariamente. Ou, num português bem mais claro e bem mais prático, é o poder da repetição. Então amanhã eu venho aqui para o mercado e faço o que tem que ser feito novamente mais um dia. Daí, se você tá comigo ou vai participar da sala ao vivo, então é só cair para dentro amanhã aí às 8h37. Vamos fechar essa semana com chave de ouro e certamente, se Deus quiser, vamos amassar esse mercado mais uma vez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu acho que eu falei muito, tá? Mas fica aí para vocês estudarem e assistirem quantas vezes for preciso. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, bons estudos e até mais.